Oi, gente! Começando aqui mais um grande encontro Certos Júnior. É o nosso segundo, hoje com um convidado muito especial, Rafael Gris. O Rafa é diretor de marketing e vendas da Johnson Johnson. É um grupo que vai apresentar o trabalho aqui hoje, um trabalho super interessante, que foi escalado esse ano para ser o trabalho da Certos Júnior nesse finalzinho, com o Edu, com a Anahi, com a Lívia. A gente vai começar falando aqui. Vou explicar um pouco para o Rafa. Primeiro, agradecer. Prazer enorme você estar aqui, ter disponibilizado um tempinho aí da sua agenda para conhecer mais esse projeto, para conhecer o projeto dos alunos. E, pô, agradecendo de coração mesmo já, Rafa, começando aqui. Primeiramente, falar para você. Falar para quem está em casa, para quem quer conhecer um pouco mais desse projeto da Certos Júnior. É um projeto que ele saiu numa parceria entre a nossa área de marketing, que eu já te expliquei um pouquinho da nossa área de marketing, que a gente está indo para um caminho super estratégico, assim. Essa é a prova disso. Nasceu junto num casamento entre o marketing e o pedagógico, numa necessidade... Bom, falar em termos mais marqueteiros, porque aqui é um laboratório basicamente de marketing. Saiu de uma necessidade de comportamento de consumo que a gente analisou, quem são os nossos players, como é que estão, como é que a gente está no mercado, o que a gente precisava entregar mais para os nossos clientes. Aqui o termo de aluno é cliente, família é cliente, a gente nessa linha do marketing. A gente viu uma necessidade, aqui a gente tem muitos alunos... região, né? Geolocalização, IDH, todas essas análises, a gente tem muitos alunos que vão direto para o mercado de trabalho também. Muitos escolhem a universidade, mas aqui na nossa região muitos já têm família com negócios, já começam a trabalhar muito cedo. Então, a gente sentiu uma necessidade, já que na escola a gente prepara os alunos, os adolescentes, as crianças para o mundo, por que não já preparar, já trazer um pouco mais de uma realidade de mercado empresarial, onde nesse laboratório que é a Certos Júnior, a gente ensina a projetar, a planejar. Não importa se você vai ser tatuador, mecânico, médico, advogado, isso eu sempre falo, jornalista. Você sempre tem que estar no azul, você sempre tem que saber como estar no azul. Para estar no azul você tem que captar cliente, para captar cliente você tem que entender quem é o seu cliente, tudo aquilo que você já sabe de cor, mas eles estão... esse ano trabalhamos em cima disso, principalmente de como vender, como é o consumidor, o que ele quer, porque mudou muito o mercado, né? Antes aquela premissa da oferta e demanda, né? Você ia muito pelo que as pessoas estavam querendo, e hoje você cria coisas que a pessoa nem sabe que está querendo, mas no final Steve Jobs é o mestre nisso aí. E então a gente fica atualizando nessa linha de marketing, tanto para quem vai empreender quanto para quem quer seguir uma carreira executiva, a gente trabalha essa linha. O Rafa, no início lá do ano passado, ajudou a montar. Ele é um dos mentores do projeto. Ele não conseguiu acompanhar. O Rafa fica muito fora hoje em dia. Então, fora viajando, trabalhando fora do país. Mas a gente sentou numa banquinha ali de 4 pessoas. O Rafa é uma delas. Ajudou a dar essa mentoria de como seria esse laboratório, como a gente conseguiria trazer. Porque... A terminologia júnior, ela vem muito de universidade, né? A gente passou por isso na SPM Júnior. São empresas de consultoria de administração, marketing, tem de publicidade, tem de um monte de coisa. Mas na escola, igualando os saberes da escola, porque numa universidade a pessoa está lá, o aluno está na aula tendo aquilo e ele vai nesse laboratório, na Certos Júnior da faculdade, e ele aplica o que ele está aprendendo. Aqui a gente tem que ensinar e ao mesmo tempo ir aplicando. Então a maioria são projetos que eles foram atrás criando, outros já vinham com ideias. No passado teve 2 grupos, que um era um artista, os outros já eram influencers aí com quase 1 milhão de seguidores, então foi só dar uma trabalhadinha, uma lapidada ali para eles saberem como monetizar. Então a gente vai seguindo o grupo, a gente não tem uma linha de trabalho no sentido de é isso que vai ter esse ano para ser trabalhado. A gente sente muito o que vem dos alunos. Legal. Então, Rafa, começando aqui,
Se apresente, fale um pouco de você, sua carreira. Obrigado. Queria falar uma coisinha só. O Rafa, ele vem de uma linha muito parecida com a nossa, filho de professora. Ele também morava do lado de lá da ponte, só que pro lado da Zona Norte. Então ele tem essa realidade um pouco que é de um lance mais comunidade. Ele sabe o que é uma comunidade. A gente chama muito aqui a comunidade de certos, né? Que é os alunos, os pais, os amigos, os familiares. A gente abre aos finais de semana. Começou esse projeto agora uma vez por mês, alguma coisa assim. Abre para um clube, para a comunidade vir aqui jogar bola, jogar vôlei, comer, legal, jogar FIFA, faz essas coisas. Então o Rafa tem um histórico muito parecido. E um dos pontos que eu passo sempre para os alunos da Júnior não sei se você lembra, na escola é muito movida a sonhos, né? Quando a gente vai para a faculdade um pouco depois, já vem com o pé no peito cortando isso da gente. Mas ainda tem muito sonho. Então o nosso lance é tentar que ele continue, que ele não seja cortado. Então, perfeito, você está fechando muito bem essa série desse ano do Acerto Júnior para mostrar que você é um diretor super renomado, ele vai contar. Ele só passou por empresa, não sei nem se ele vai contar todas, mas ele só passou por empresa top of mind, que vocês já sabem o que é. Só líder de mercado. É um cara muito bom. Não parece, mas é. E vai contar um pouco que eu tento mostrar para eles que todo mundo chega lá. Independente, claro, se você nasceu no berço de ouro, no berço de cobre, sem berço. É a vontade, é o estudo que a gente chega lá. Não, legal. Alex, bom, primeiro, gente, é um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que boa, isso hoje aqui eu acredito que vai ser uma troca de conhecimentos, né? Eu sempre, em todo lugar eu acho que a gente tem sempre a aprender se a gente tiver de coração aberto e escutando muito bem os outros para a gente fazer isso. Então aqui eu acho que acredito que vai ser uma troca de experiência. Então obrigado por ter me convidado, né? Aqui a Certos Júnior, aqui tenho certeza que a gente vai ter uma tarde aí muito gostosa aí de troca de conhecimento. Bom, falando um pouquinho de mim, eu vou ser bem sucinto, assim, mas eu acho que, assim, eu não sou o diretor de marketing e vendas da Johnson. Eu estou como diretor de marketing e de vendas da Johnson, né? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem a sua vida e a sua carreira, como que foi construída. Então, como o Alex falou, eu sou da Zona Norte de São Paulo. É bem longe daqui. É bem longe. Bem longe. Né? Mas é muito parecido. Né? Assim, é bem próximo. É um bairro onde que chama Imirim, próximo da Vila Nova Cachoeirinha. Então, eu tenho um irmão, né? Meus pais vieram de Santa Catarina, minha família inteira é de Santa Catarina. Meus pais vieram para fazer a vida aqui em São Paulo. E eles escolheram a Zona Norte para se instalarem. E é onde que eu vivi toda a minha vida, até os meus 30 e poucos anos de idade. Foi onde que eu vivi na Zona Norte. Então, me identifico muito com essa dinâmica aqui, é muito legal. E passando por que o Alex falou também, eu sou filho de professora, minha mãe é professora. E aí é onde que eu trago o conhecimento dela até hoje. Então, ela era professora de inglês para criancinhas, até 5, 6, no máximo 7 anos de idade. Então, quando eu entrei na escola, eu já tinha, eu estava quase alfabetizado no inglês também, assim. Porque ela era professora, porque ela me ensinava em casa. Então, por que eu falo isso? Porque o conhecimento, cada vez mais que você está aberto a aprender as coisas, mais você vai crescer, né? E você tenta, erra, e nessa tentativa e erro você vai... Se você não repete os erros, você cada vez vai mais... Você aprende com eles e vai crescendo na carreira. Então, eu conheci o Alex entrando na faculdade, né? Eu fiz SPM, né? Eu fiz marketing, o Alex fez administração. E você fez publicidade e marketing, eu fiz administração e marketing. Que lá eles são... Comunicação, publicidade, bem isso daí. Então, e eu não sabia muito bem o que a publicidade ia me trazer, assim, né? Ia trazer para minha carreira, mas eu fui aprendendo. E onde que eu aprendi mesmo foi trabalhando. É que assim, você sabe muito da teoria na escola, na faculdade, mas aí o quanto que você absorve e o quanto que você aplica nas empresas. Então, lá na faculdade, eu entrei numa das empresas, a primeira empresa que eu trabalhei é a Sony. A Sony, naquela época, era muito boa. Hoje, o produto que vocês mais conhecem talvez seja o PlayStation, que é fabricado pela Sony, mas naquela época não existia.
né? Uma empresa japonesa onde que eu trabalhei na área de marketing, trazendo novos produtos, fazendo toda a estratégia de marketing para vender televisores, produtos de áudio. Então, assim, sempre pensando no consumidor que adquiria isso. Pode assumir que você trouxe o PlayStation para eles ficarem felizes. Eu fui o primeiro PlayStation eu tava aqui para trazer. O PlayStation 1, eu fui uma das pessoas que fez o marketing também para pro PlayStation, né? Hoje eu não jogo, nem sei jogar videogame, mas eu participei dessa campanha. Então eu acho que é muito legal, coisas que trazem orgulho pra gente, né? Uma marca que perdura aí durante muitos anos. E eu acho que o que foi legal depois da Sony é que eu trabalhei em diversas indústrias, mas o marketing ele sempre é o mesmo. Se você entende o problema e entende o consumidor que você quer vender, você consegue fazer marketing para todas as empresas. Aí vocês vão entender. Depois eu passei para a Unilever. Depois da Sony eu tive um novo desafio para a Unilever. E lá eu fazia marketing de produtos completamente diferentes. Limpadores. Limpador de chão. Tinha Brilhante, Cif, sabão em pó, Omo, amaciante de roupas. Pode falar as marcas? Sem... Pode, sem problema nenhum. E aí eu trabalhei com esses produtos de limpeza. Então, ou seja, é um consumidor completamente diferente. Se você fizer o mesmo marketing de um consumidor que quer comprar um televisor para um consumidor que vai adquirir produtos de limpeza que compram provavelmente todo mês, é completamente diferente. Então, aqui eu já vou trazendo um pouquinho dos conceitos do marketing, que é importante você entender o consumidor que você vai vender, certo? Passando da Unilever, eu fui para LG. LG eu acho que é mais conhecido hoje em dia, né? Tem muitos televisores também, a mesma coisa, porque todo mundo que eu conhecia na Sony, aí me chamaram para trabalhar nessa empresa, uma empresa coreana, né? Então, assim, eu utilizava muito inglês também, né? Para trabalhar. Meu chefe era um coreano, a gente só falava em inglês. E eu também passei por foi o meu primeiro cargo gerencial, foi na LG. Aí eu comecei a mudar completamente meu pensamento. Eu falei assim, poxa, agora eu já estava ali mais ou menos 10 anos formado na faculdade. Eu falei assim, nossa, eu preciso me atualizar, porque o mundo muda muito. Quando a gente estava na faculdade, estava começando a internet, não existia smartphone, né? Mudou muito. Agora, depois de 10 anos, o smartphone era uma realidade. O consumidor, ele estava interagindo com a sua marca de maneiras diferentes. Né? Onde que eu precisei me atualizar. Aí eu decidi parar minha carreira e eu fui fazer um MBA fora do país. Então eu fiquei 2 anos morando fora, na Espanha, em Barcelona, fazendo um MBA para me atualizar, assim, sem ganhar salário, com meu dinheiro, encarando esse desafio para eu, pensando no futuro da minha carreira. Voltei e quando eu volto, a Johnson & Johnson me contrata. E o que eu faço na Johnson & Johnson? Eu trabalho na divisão de produtos médicos. E o que faz isso? A gente faz cirurgias. Então, uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, a gente vende produtos para fazer a cirurgia. Então, basicamente isso. É uma divisão onde que é pouco conhecida do consumidor final, né? É pouco conhecida, mas a gente tem que trabalhar com diversas pessoas que utilizam os produtos. Por exemplo, os cirurgiões, os médicos. Né? Eles utilizam o nosso produto, então eles precisam conhecer os benefícios para melhor tratar os pacientes. Então, assim, completamente diferente. Então, assim, dando um resumo, eu trabalhei com produtos eletrônicos, trabalhei com limpadores, né? Limpadores, sabão em pó, amaciantes, essas coisas. E agora com produtos médicos que beneficiam pacientes numa possível cirurgia que eles precisam fazer. Então, é toda essa diferença, né? E na Johnson, eu trabalho muito com as duas coisas, não só com marketing, mas tanto vendas como marketing. Então, hoje eu tenho uma equipe grande, né, onde que eles estão espalhados pelo Brasil inteiro e onde que eles fornecem produtos para hospitais, planos de saúde, cirurgiões e para a gente atingir cada vez mais, melhorar a saúde do Brasil. Então, hoje é isso que eu estou hoje com esse cargo aqui e vou dividir um pouquinho aí o meu conhecimento com vocês. Queria puxar um gancho de uma coisa que você falou, que eu sempre enfatizo isso com eles nos nossos encontros, que o Dani falou isso muito bem no primeiro encontro que a gente teve, que é usando o que ele falou sobre a Cinemark, ele fez uma pergunta no auditório sobre o que a Cinemark vende, né?
E 100% das pessoas, obviamente, responderam filmes, ninguém respondeu o que a Cinemark vende realmente, né? Porque às vezes aí que entra o marketing, né? A Cinemark, ele falou, a Cinemark vende tempo offline. Hoje a Cinemark vende tempo offline. É o único lugar, os cinemas, né? Não só a Cinemark, mas é o único lugar que as pessoas se juntam sem estar com o celular online e trocam ideias sobre um mesmo assunto específico, vendo ao vivo, ou palpável, né? Que hoje é tudo... Você leu lá o que saiu, não sei o quê. E um gancho que eu sempre faço, que eu quero falar da Johnson, que a gente fala, a empresa, ela sempre se renova. Hoje nós estamos falando de, sei lá quantos anos tem a Johnson. A Johnson é uma das maiores empresas do mundo e tal. 130 anos. Que é essas ramificações de uma mesma empresa. Alguém aqui sabia que a Johnson, que faz aquele shampoozinho que não arde o olho, que todo mundo aqui deve ter usado, talcozinho, aquelas coisas. Alguém sabia que a Johnson faz coisa para cirurgia? Eu tenho um parafuso nas costas, por exemplo, que é da Johnson. Eu só fui descobrir porque o Rafa estava na Johnson. Então a empresa também, ela sempre, a área de marketing pensa, eu não sei qual foi o primeiro produto que a Johnson lançou e tal, mas de shampoo que não arde o olho para parafuso de coluna, olha o leque, né? Um leque de Você não tem. Eu uso muito isso, o exemplo da cantina aqui que a gente tem, que hoje é um restaurante que poderia só vender a coxinha e o salgado, mas não, ela vende o almoço, ela vende a comida dos bebezinhos, do integral, ela vende um iFood, porque você tem um espaço, você tem você tem que saturar aquilo até o máximo. Perfeito. Até o máximo que você consegue. Se eu consigo vender uma coxinha, amanhã eu conseguir vender uma coxinha, uma bala. É assim que começa. Óbvio que um canto do sabor não vira uma Johnson, mas é o mesmo pensamento que ele colocou do marketing. Se você entende o marketing, você está vendendo shampoo, parafuso, coxinha, tatuagem, é o que eu sempre falo. Você chega lá, você consegue analisar o seu consumidor e é o que você precisa para chegar em algum lugar. Posso pegar mais um gancho aqui, dois ganchos que eu acho que é legal. Eu acho que o marketing é legal porque tem muitos conceitos e às vezes a gente se perde nos conceitos. Mas eu acho que é legal o marketing você pensar no seguinte: você está resolvendo uma dor? Uma dor. Qual é a dor que você está resolvendo? Isso já é marketing. Você está pegando e falando assim, qual que é a dor que vocês estão resolvendo? Então a gente vai ver o projeto de vocês, provavelmente vocês estão resolvendo uma dor. Né? Você viu que não tem nenhum conceito por trás. Depois a gente vai vindo com um conceito, mas se você não está resolvendo uma dor, esse consumidor ele pode se resolver com uma outra marca, com um outro produto, entendeu? Então isso é muito interessante. E obviamente você entender o seu consumidor. Talvez o consumidor que queira comprar, se você só vende uma coxinha na cantina, talvez esse consumidor ele está lá porque ele quer também, você pode agregar outras coisas, né? Então, assim, você entendendo o que o consumidor, por que o consumidor está vindo e comprando o seu produto, você pode cada vez mais trazer mais produtos e ter uma experiência completa do consumidor. É aí onde que você cada vez mais vai ter estratégias eficientes do marketing, fidelizar cliente e ter cada vez mais ganhos aí no futuro. Então, eu acho que fugindo um pouco dos conceitos, que são os jargões ali que a gente pode vir e falar do marketing, mas eu acho que se vocês estiverem resolvendo uma dor e entender o consumidor, vocês vão saber qual o caminho correto de ter a melhor estratégia de marketing. Vocês estão com alguma curiosidade? Querem aproveitar o Rafa? Tem alguma pergunta, alguma questão? Não, eu achei bem interessante que ele trabalha com marketing e venda de produtos médicos. Então, tipo, que como coisa o marketing difícil. se relaciona com muitas coisas. Eu achei super interessante. Tudo tem marketing, né? Eu acho que é bem legal isso e é interessante porque esse é um marketing onde que por regulamentação das leis brasileiras, a gente não pode falar com o consumidor, com o paciente final. A gente não pode falar assim, olha, faça uma cirurgia com os produtos, com esse produto X. A gente não pode falar isso. Difícil isso, né? É difícil. Então a gente tem que ter uma estratégia de marketing completamente diferente. É por isso que o entendimento do consumidor e como você pode comunicar são as chaves de sucesso. A gente veio conversando no caminho, no trânsito do autódromo aqui, que vai ter a corrida. E nossa, época de corrida aqui é terror. Ele tocou num ponto, a gente chegou a conversar uma vez, teve uma dinâmica de grupo que a Paulinha,
é a do RH aqui, ela é psicóloga, ela que monta as dinâmicas baseadas nas habilidades e competências, tudo como tem que ser feito. E a gente montou uma dinâmica para o pessoal da Certo Júnior, e um dos pontos ali era criar algumas ideias, algumas coisas, e a gente bateu num lance de desconto. E se a gente criar um desconto assim, assim, assado? E aí eu expliquei um dos indicadores importantes disso, que é o lifetime value, que é o tempo de vida daquele cliente dentro da sua... consumindo a sua marca, né? O porquê que o desconto naquela situação não ia funcionar e tal. E no caso do Rafa, ele veio falando a mesma coisa com outra situação que ele tocou no ponto agora. Ele não pode ver, não vai ter um outdoor com uma vértebra quebrada e um parafuso Johnson resolvendo a sua vida. Não vai... Ele tem que pensar numa outra forma. Então ele automaticamente pode não usar a mesma denominação desse conceito, mas ele sabe que ele tem que buscar o médico lá no início da carreira, para ele ter, em vez de ele buscar um médico com 40 anos de profissão, que ele vai ter mais 10 anos de profissão para usar o parafuso dele, ele vai buscar o médico que está inicializando, treinar ter experiência com o produto, para ele usar por 30 anos esse produto dele. Então, exatamente, tudo no fundo, se é desconto para mensalidade, se é parafuso de coluna. Eu estou resumindo o seu trabalho em parafuso de coluna porque eu não sei as outras coisas, tá? Que você teve. Porque é a experiência que eu tenho, pelo amor de Deus. Mas, então, no fim, é tudo aquilo que a gente está conversando e aprendendo. Eu falo muito para eles que o trabalho, hoje em dia, é muito mais legal do que a época que a gente começou. Na época que a gente começou, só existe... Os lugares legais de trabalhar eram as agências de publicidade. Eram os únicos lugares que tinham videogame, puff e cerveja e água, não é? Hoje em dia, todas as empresas estão se adaptando. Uma grande maioria das empresas estão se adaptando a esse conceito, essa nova realidade do que o ócio realmente é importante no meio do trabalho. Então, eu brinco com eles que eu falo que estudar é muito mais difícil do que trabalhar. Porque se eu estou cansado do meu trabalho, eu fecho o computador, pauso naquela hora, vou espairar para a cabeça voltar para o lugar e para eu render mais no trabalho. Se eles têm prova amanhã, prova do Heron, que é super difícil, eles não podem parar e descansar, porque amanhã eles têm que resolver esse assunto ou trabalho. Então, a gente usa bastante esse conceito. Gente, vocês querem apresentar o projeto? Vocês estão seguros para isso? Sim, claro. Rafa, é um projeto super bacana. Eu não contei pro Rafa. O que eu quero? Se eu puder querer alguma coisa. Eu quero que você analise, obviamente, como pessoa física, mas que você entenda, alinhando os saberes, né? Que, como a gente fez uma pré-conversa aqui, alinhando os saberes entre universitários de primeiro ano. Claro. Universitários de primeiro ano. Entre alunos da escola. Mas é um projeto super bacana que, desde o começo, eles ficaram com muitas dúvidas, porque era uma coisa grande mesmo. Eles tiveram muitas dúvidas, mas naquele sentido do medo de, será que esse projeto, eles me contaram isso, será que esse projeto, será que nós estamos viajando? Tá. Aí, nesse dia, eu expliquei do brainstorm que existe 2 regras para você fazer brainstorm, que é não zoar um amiguinho, respeitar todas as opiniões, porque é nessas horas que os projetos... Então, eles, com medo desse projeto, é um projeto que foi escolhido para representar o trabalho da Certo Júnior desse ano, porque era super... Então, pessoa física, Rafael, perfeito, ouça esse trabalho, vê o que você acha, que no final eu quero como se fosse um Shark Tank aqui. Se você não gostar, fala, não gostei por causa disso. E se gostar, por causa disso. Por favor, se apresentem. Meu nome é Eduardo. Eu sou a Ana Lívia. E posso dar uma introduçãozinha? Você tinha falado sobre a dor do que a gente procura, né? Saber a dor de alguma coisa pra gente procurar uma solução. Perfeito. E o nosso trabalho, ele vem literalmente como isso, né? Como tentar minimizar uma dor. E a gente pegou algo que é meio desvalorizado, que a gente não tem tanto conhecimento assim, que são os deficientes auditivos. Perfeito. Que são as pessoas que não se comunicam através da fala e que usam Libras. Nesse caso foi o que a gente concentrou. Porque se a gente for parar pra pensar, é uma sociedade, assim, um público muito excluído da nossa sociedade em si, por ser um público que não consegue se comunicar da mesma forma que a gente tá se comunicando agora. E isso acaba tendo muitos problemas na vida deles, no caso. Anaí vai falar um pouquinho sobre a questão de escolarização, no mercado de trabalho mesmo. Então, a gente parou pra pensar nesse público e falou assim, como é que a gente pode ajudar eles?
como a gente pode introduzir alguma coisa que possa tornar a vida deles um pouco mais fácil. Perfeito. E pensando nisso, a gente usou também como base o nosso trabalho, na verdade. Ele é um TCC, que foi o TCC da minha irmã. A minha irmã se formou no ano passado, Laís, o nome dela, mesmo sobrenome que o meu. E ela estudou na ETEC, Takashi Morita, de Santo Amaro, e ela teve que fazer um TCC, ela cursava automação industrial. E como TCC dela, ela buscou isso, a gente teve essa ideia juntas, na verdade, e a gente pensou nisso porque nós temos parentes, primas, que são deficientes auditivas, e uma dessas minhas primas, ela tinha um namorado que ele não conseguia falar. A minha prima, ela tem deficiência auditiva, só que ela consegue se comunicar. O namorado dela, não. Então, quando a gente tinha algum encontro de família, ele ficava totalmente deslocado. Ele ficava quieto num canto e eles tinham muitas discussões por conta disso, porque ele não tinha como se comunicar com a família. E isso era super desconfortável pra eles dois e pra todo mundo, porque às vezes fica aquela situação chata, tipo, você não sabe como se comunicar. Legal. Então, a gente pensou um pouco nisso, tanto que a minha prima, que tem a deficiência, ajudou bastante no desenvolvimento desse projeto. E aí, a gente criou um projeto bem legal, que é um produto, na verdade, que é uma luva eletrônica tradutora de Libras, junto com um aplicativo, onde os dois trabalham juntos para tentar facilitar esse meio, né? Então, igual a Lívia falou, o nosso problema é realmente a comunicação de pessoas com essa deficiência auditiva. E a Ana vai falar um pouco mais sobre essa questão. Então, partindo um pouco sobre uma visão geral do mundo. No mundo existem aproximadamente 500 milhões de pessoas surdas e a OMS fez uma projeção de que esse número em 2050 vai chegar a 1 bilhão de pessoas surdas. Então, a demanda do nosso produto vai ser mais exigida. E eles são pessoas que são muito excluídas do mercado de trabalho, não só tipo da família, assim, mas do mercado de trabalho principalmente. Perfeito. Porque começa na base, que é a educação, que poucos têm acesso. 7% da população surda do Brasil tem o grau superior, tipo com faculdade, então eles não têm uma oportunidade de um crescimento profissional maior. E dessa porcentagem toda, 32% não possuem nenhum grau de instrução. E aproveitando que a Ana falou, é mais sobre essa questão, né? Porque no Brasil a gente tem 5% da população é surda, o que equivale a 2,7 milhões de pessoas que não ouvem nada. E para isso vem a nossa solução, né? Que é o produto, que é a luva eletrônica. Então, e aí, essa luva, a gente deu uma pesquisada e não tem ainda nada que é literalmente igual a esse projeto. Tanto que o Alex tinha comentado que a gente era meio que uma startup, por estar num comecinho de uma empresa e tudo mais. E aí, o nosso produto, Alex, tem a foto aí, vai ser uma luva, onde essa luva vai ter pequenos... É que eu não sei falar mais da parte meio técnica. Sim, sensores que vão traduzir os movimentos feitos pela pessoa com a deficiência, e qualquer pessoa vai poder ter o aplicativo no celular, e para se comunicar basta você conectar o seu aparelho no Bluetooth da luva. Então, se o deficiente quiser ir num restaurante ou em qualquer lugar, basta apenas usar o Bluetooth do celular, que é algo super prático que a gente usa todos os dias, para ter uma comunicação que é muito, muito difícil de ter em qualquer situação do nosso dia a dia. Posso fazer uma perguntinha ali? Só para uma coisa técnica. Então, essa luva, o deficiente, ele utiliza ela e, vocês criaram através de sinais aí um algoritmo que através do celular ele vai replicar as palavras para uma pessoa que não sabe ler os sinais. Como se fosse um Google Tradutor. Isso. Perfeito. Exatamente como se fosse um Google Tradutor. A pessoa vai fazer o movimento, eu faço o movimento daqui, você com seu Muito celular legal. aí vai traduzindo ao mesmo tempo. Claríssimo. Claro que é um projeto super difícil, tanto que foi por isso que a gente falou pro Alex que é meio que fora da nossa realidade, assim, como alunos do primeiro ano de ensino médio, de colocar em prática. Mas essa é a nossa ideia. Faz o movimento e o celular capta como se fosse um Google Tradutor. Igual a gente fala em inglês ou qualquer outro idioma. Eu só vou abrir aqui para anotar algumas coisas para não perder no final aqui. Só pra gente ir. Ixi. E agora?
Sim, só que isso vai exigir, tipo, se a gente for realmente fazer, vai exigir um estudo mais profundo, tanto que a Libra, ela muda de acordo com a região que a gente tá. Perfeito. Então, no Isso eu sei. aplicativo, então Eu deveria não sabia disso. A Libra muda? Sim. Muda. Tem Então, sotaques de Libra? Coisa assim. É como línguas, né? Existe a Libras aqui, que seria o português, lá na Itália, não sei se na Itália exatamente, ou os Estados algum Unidos lugar, entendi, falam vai ser uma outra- outra Óbvio, língua. né? Pensando claramente aqui. Não é óbvio global, isso, né? Não é global, sim. É, a variação linguística, assim, igual você falou, tipo, em região mesmo. Aqui no Brasil, cada Em estado região fala também de um tem. jeito diferente. Nossa. Mas tem algumas palavras, a gente viu isso porque a mãe de uma amiga nossa, ela é intérprete. E ela falou assim, o projeto é muito legal, mas tem que pensar nisso porque cada lugar Cada fala lugar de tem jeitos um. diferentes. Então, a gente pensou nisso também pra poder sempre atender Sim. 100% desse público. E a gente se inspirou bastante e acreditou muito nesse projeto porque o Alex falou, vende tempo offline, o Cinemark. É como se a gente estivesse vendendo um sonho, né? Pra quem realmente tem essa dificuldade. A Ana Ri tinha até dado uma olhadinha, né, Ana Ri, no óculos de daltônico? que é um... Vocês estão vendendo socialização. Isso. Vocês estão vendendo uma entrada do deficiente na sociedade, assim. É igual Porque- você falou pra gente, é uma nova vida que a pessoa tem. Uma nova Então, vida. tipo, é um produto novo que vai resolver um problema antigo. Exatamente. E puxando um gancho, hoje nos jargões do mercado corporativo tem uma sigla que é DEI, é diversidade, equidade e inclusão. Né? Então, é exatamente isso que você está falando, que está muito forte no mundo corporativo hoje. Né? O que vocês estão apresentando aqui, voltando àquele negócio, né, que eu anotei aqui, é uma dor, realmente. É uma dor que está assim, como você inclui essas pessoas dentro do mercado de trabalho? Dando equidade, dando ferramentas para que essa pessoa tenha a mesma oportunidade que uma pessoa que não tem essa deficiência, né, para a gente chegar no mesmo nível e ela ter a mesma oportunidade. Muito legal. Porque antes disso, antes da sigla, antes de entenderem a importância isso disso, aí. era muito... Você tem que botar lá algum tipo de deficiente, porque é uma cota, só que era até pior, né? Porque o deficiente se sentia mais excluído depois de ter conseguido um emprego, porque não tinha o que o cara fazer lá. Eles só, por obrigação, contratavam. Não tem um plano de Não carreira. tinha plano de provavelmente. carreira, exatamente. É. Eu Sim. tava pesquisando sobre exatamente isso que você falou, que é a lei de cotas, que tipo, exige que um pouco das vagas sejam preenchidas por essas pessoas deficientes. Só que muitas vezes isso não acontece. E aí eu fui pesquisar também, tipo, por quê? E aí os donos das empresas, eles alegam que eles não têm uma tecnologia adequada o suficiente para estabelecer uma comunicação de qualidade. Não tinham, agora tem. Exatamente. Esse é o nosso tapinha, Projeto. assim, do nosso projeto. A gente deixou um pouco fora, Rafa, a parte mais... Tem toda a parte tecnológica e tudo isso batido Todos os a componentes base da do luva. trabalho, a base técnica, ela tá feita, ela tá baseada. Aqui a nossa ideia é eu apresentar o projeto em si da luva e Mas no não âmbito do necessariamente te marketing, explicar que não como que funciona. não como eu que também não vou funciona, entender, mas exato. E nem a gente, basicamente, nesse sentido, a gente já sabe que aquilo ali funciona para passar comunicação pro Bluetooth e tal, mas eu não sei os nomes, mas os negocinhos que ficam na luva, isso tudo testado, tudo existe, tudo é factível. É um TCC que foi super bem aprovado, foi 10, se não me engano. Você falou que foi alguma coisa. Que são avaliados de forma diferente. Ah. A, B, Tá. enfim, mas... Essa empresa já Não, é existe BNB. ou não? Como que... Não existe, a gente está arriscando agora. Aliás, em vez de roubar a ideia, compre. Obrigada, Compre a por ideia. favor. Que a Por gente favor. morrendo Não de existe, medo a gente não de... tem como patentear, a gente não tem ainda, não é a ideia aqui. Não pensamos nisso, eu, Alex, não pensei nisso antes, porque eu jamais imaginei que ia aparecer um projeto Claro. nessa... Posso falar uma coisa que um professor meu do MBA lá de Barcelona me falou? Por mais inovadora que você tenha uma ideia,
alguém no mundo, nesse mundo que tem 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, deve ter tido a mesma ideia. Se você guardar só para você, cada vez vai ser mais difícil, porque quanto mais pessoas souberem da ideia e apoiar, é onde que realmente tira o negócio. Então eu não acredito em roubar, porque ninguém vai roubar, mas sim eu acho que ajudar a vocês a tirar do papel essa ideia. É muito legal. Foi até o que eu comentei, eu falei brincando, né? Se roubarem a ideia, pelo menos Não vão estar não. realizando deem esse os sonho créditos, de né? muita Vão gente dar os que créditos. precisa. Perfeito. Rafael, o que você O que eu acho? você acha? Vamos lá. Eu vi uma coisa aqui. Então vamos lá. Vamos primeiro falar mais do mercado e da oportunidade do negócio, né? Não em si do produto, que eu acho que não é o... Eu não tenho como dar algo a agregar no produto, porque para mim parece excelente. Eu acho que primeiro de tudo, vamos falar na sequência do projeto que vocês falam. Primeiro que vocês começaram excelente. Excelente, assim. Primeiro, você sempre tem que começar do macro pro micro. E o que é o macro? Vocês mostraram o tamanho da oportunidade, né? Que vocês falaram alguma coisa. 5% das pessoas no Brasil são surdas, né? Que vocês falaram, tem essa deficiência. Rapaz, eu não sabia desse número. É grande. 5% aqui é muita gente. Como fatia de mercado? Como fatia pensando de no marketing, mercado. cliente e tal. É muito grande. Então, assim, o que eu vejo? Esse não é um produto que se restringe só para o Brasil. Hoje em dia, esse produto e nesse mercado globalizado que a gente tem, a oportunidade é global, não é só no Brasil. Então, assim, eu acho que vocês já pegaram a minha atenção falando do tamanho da oportunidade. Começar excelente. É assim mesmo que se faz um plano de marketing, é assim que se vende uma ideia. Mostrar o tamanho da oportunidade. E não começar através do produto. Entendeu? É exatamente isso. Então, você faz a oportunidade, vocês afunilam e falam para onde que vocês vão chegar ali no público-alvo. Então, eu acho que isso vocês já endereçaram um ponto muito importante. A dor que vocês falaram. Vocês já falaram isso mesmo. Daí foi legal assim, ó, tá vendo? Isso daí é uma técnica de apresentação bem legal. Eu fiz um comentário, vocês já pegam o que eu falei e vocês incorporam na sua apresentação. Excelente. A apresentação já tá bom, né? Foram já tá super muito ligeiros, legal também. inclusive. Foram Eu ia muito falar li- depois, mas eu já acho que que você isso é legal, colocou... porque soa natural a apresentação. Então, acho que isso daí pra vocês já também, assim... Eu vejo muita gente que trabalha comigo que não pegam esses ganchos aí, né? Eu acho que, além de vender um produto, uma dor, vocês estão falando de vender um sonho. Eu acho que sonho é legal, né? O sonho é muito bom. E a gente falou também da questão de diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que é bem importante vocês colocarem isso, essas palavras, porque essas palavras são muito fortes, né? Então, assim, as pessoas... Tem um vídeo, depois eu posso passar para vocês, assim, né? Que mostra como que as pessoas acham que estão competindo em situações iguais, mas, na verdade, tem algumas pessoas que têm tantas barreiras que é muito difícil a pessoa chegar no mesmo local que a outra que não tem tantas barreiras. Então, eu acho que esse ponto, assim, tá muito à tona. A gente precisa urgentemente endereçar esses pontos que vocês estão fazendo no projeto. Então, eu acho que isso é legal. Uma coisa que eu acho que é legal para vocês agregarem aqui, que eu acho que até faltou, mas eu acho que vocês precisam pensar, que é o seguinte, talvez vocês tenham. Quem que é o usuário desse produto? Eu vejo mais usuários do que você falou, que poderia utilizar esse produto. Eu vejo como target, né, que a gente fala, target que é a tradução para o português, né, target é a palavra em inglês, é o público-alvo. Eu vejo empresas como público-alvo disso Sim. daqui também, tá? Eu não acho que tem que ser só as pessoas, as empresas, por quê? Como eu disse, qualquer ferramenta que vai dar mais equidade para as pessoas, empresas que estão querendo avançar nesses pontos, é um outro consumidor com o produto de vocês. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse produto é tão bom, a ideia é tão boa, o mercado é tão amplo, a oportunidade é tão grande, e que vocês estão resolvendo a dor, que eu acho que tem mais de um público-alvo aí. Então, para vocês avançarem cada vez mais nesse projeto, eu vejo vocês terem público-alvos bem claros. E o que tem? Por que eu falo isso? Porque a estratégia de marketing vai ser diferente para cada um desses público-alvos. Entendeu? Para o deficiente, você vai vender um sonho. Para a empresa, você vai estar vendendo ferramentas de equidade para tornar, para dar ferramentas para nivelar
as oportunidades de todos os funcionários. Então, eu acho que é bem legal. Isso é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, assim, não é que tá faltando, é que o produto é tão bom, a ideia é tão legal, a oportunidade é tão latente que eu acho que tem mais do que vocês estão pensando aí. Tá? Então, nesse ponto, Boa. tanto que quando eu falei pra Alex, foi isso, tipo, é pra todo mundo. Claro que tem ramos empresariais e vários setores diferentes que a gente classifica, mas a ideia é que seja pra todo mundo, tipo, tá, você não conhece ninguém que é surdo, mas deixa o aplicativo no seu celular, vai que você tem essa necessidade, vai que você encontra Entendi. alguém no meio da rua e você precisa fazer isso. Realmente, no ramo empresarial, é super incrível, tanto que foi por isso que a Anaí falou, é tipo, essa desculpa de não ter um meio de colocar a inclusão dentro da sua empresa não precisa mais existir, porque a gente tá vindo pra calar essa desculpa, né? E colocar mesmo em todos os setores pra dar a oportunidade que todo mundo tem pra essas pessoas. É realmente o nosso projeto, ele é a inclusão e é com essa ideia que a gente tenta mostrar isso pra poder ajudar as pessoas e pra mostrar que, tipo, qualquer um pode ter esse acesso e todo mundo tem que se comunicar, tipo, de forma igual. E nas empresas, eu acho que ia ter muito uma quebra dessa visão capacitista que, tipo, todo mundo da empresa vai ter. Por exemplo, se chegar uma pessoa surda-muda, ela já é vista como alguém inferior. E talvez o nosso produto possa impactar muito nisso. Com E, certeza. tipo, elas mostrando o potencial delas ali e quebrando esse preconceito que as pessoas automaticamente têm ao ver uma pessoa surda. Muito legal. A gente usou muito uma referência quando eles apresentaram esse produto, essa ideia na época. Na hora me veio aquela imagem daquele óculos De daltônico. daltônico. Você ia falar também. Aquela que... Eu nunca vi uma propaganda disso, mas eu vi 3 vídeos na internet que marcaram, que eu acho que todo mundo deve ter visto. Dão um óculos para um pai, para uma mãe, para alguém que seja de Natal. Dão de presente, o cara não sabe o que é. Quando coloca o óculos, na hora chora. Mesma coisa que os bebezinhos, quando não ouvem e colocam lá, que hoje em dia... Que aí é uma coisa muito louca, que você tá mexendo com... Tá mexendo com a parte mais importante, né? Você não vem pra vida pra ser sozinho, pra não se comunicar. Você vem pra vida pra viver em sociedade, pra ter amigo, pra ter gente em volta, com poder conversar. Foi super gratificante o que você falou. Não sabia o que você ia dizer, se ia criticar ou não, o que você ia dizer. Legal, mas tem muitas pontas soltas. Que ótimo que você gostou. Mostra que o trabalho foi bem montadinho. A minha parte foi quase nada, porque eles trouxeram tudo pronto. É um trio super inteligente. E eu acho que a gente está chegando no fim. Não tem... Vocês vão estar abertos se quiser continuar tirando dúvida, alguma coisa. Mas, Rafa, eu tenho 2 coisas para falar agora no final. Que a Mimi, se puder filmar, vai ser bom, porque eu gosto da parte da saia justa. E essa é a hora da saia justa. Tá bom. Antes da saia justa, eu vou te dar uma camiseta aqui da Certo Júnior, agradecendo Obrigado. a sua presença de novo. Muito obrigado. E agora, Rafa, eu já falei que vai ter a parte da saia justa? Já. Então Tô me agora é a parte preparando. da saia justa novamente. Bom, pro ano que vem a nossa ideia aqui, eles vão continuar na Certo Júnior, e a ideia é eles virarem um gerente, e talvez esse projeto agora com seu avó, de repente, a gente trabalhar um pouco mais nele. Eles vão começar a passar coisas para quem vai entrando como trainee, eles como gerente já vão no desenvolvimento desse projeto e crescendo e tentar, porque às vezes o mercado, às vezes a gente vai transformar tudo isso aqui em inglês para vender lá para a Alemanha, isso. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Globalização, às vezes o nosso cliente não está nem aqui, está em outro país, a gente nem sabe. Mas eu ficarei muito feliz em não ter eles ano que vem, caso... já falei da saia justa? Caso... vocês têm projetos ali na Johnson de jovem aprendiz? Temos. Você acha que eles têm alguma condições, que eles têm condições de repente conversar com o RH ali, fazerem sei lá, não sei nem se eles querem, isso eu tô falando aqui agora porque veio a ideia, né? Mas de repente, se lá tiver uma oportunidade, você já passou pela entrevista com o diretor de marketing, então acho que fica mais fácil, de repente, se lá tiver alguma coisa nesse sentido. Eu não faço ideia. Não, no curto prazo sim, no longo prazo tem condições de serem meus chefes, né? Olá. Eu acho que essa que é a resposta, mas assim, mas falando sério, eu realmente fiquei impressionado com o projeto de vocês, pela estrutura. Eu acho que a maturidade que vocês
mostraram aqui é super, não é só um produto bom, o produto sim é bom, mas a estrutura com que vocês mostraram isso, às vezes tem um produto super bom, mas se você não vender a ideia, as pessoas não sabem o quanto que tem. Então, vocês passaram pela oportunidade, do tamanho de mercado, né, os benefícios do produto, a dor que está trazendo, um tema muito relevante de equidade, inclusão. Eu acho que tudo passou para daí sim vir trazer o benefício do produto com que vocês trazem. Então, assim, é um plano de marketing, uma venda de uma ideia muito bem construída. Eu acho que nos conceitos de marketing, de plano de negócio, eu acho que está super legal. Né? Assim, muito bem mesmo, muito acima do que eu esperava de pessoas com 14, 15 anos. Né? Eu acho que vocês demonstram uma maturidade muito legal que eu realmente não tinha na idade de vocês. Né? Então, eu acho que o céu é o limite. Eu acho que, além de tudo, não só assim, eu acho que conta como... saia justa, né, agora? Saia justa. Tá. Conta com o meu compromisso aqui também eu acho que vocês podem me conectar comigo, eu acho que é legal conectar no LinkedIn, vocês já começarem isso, é uma conexão com o LinkedIn que eu acho que já vai trazer muitos frutos para vocês verem assim, e eu posso conectar sim com a empresa, e até mais, a gente tem uma iniciativa muito legal que começou o ano passado, que vocês podem procurar depois, eu posso passar mais informações também, que chama, não sei se vem ao caso, mas além do Jovem Aprendiz, é uma iniciativa que se chama 1000 Devs, é 1000 mesmo, que a gente tem o objetivo de fazer jovens, a gente criar jovens e capacitar jovens que estejam, o Devs de desenvolvedores de aplicativo. Então, assim, hoje em dia tá tão carente dessa mão de obra que a nossa empresa está apoiando junto com outras empresas também, e o nosso objetivo é ter aí nos próximos anos mais 1000 desenvolvedores de tecnologia, de aplicativos para o mercado de trabalho. Então, além das iniciativas de Jovem Aprendiz, também tem essa outra iniciativa que eu acho que é muito legal para focar no mercado de saúde, porque o mercado de saúde, a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter um maior acesso à saúde para todo mundo no Brasil. Então, acho que são duas iniciativas bem legais e eu queria o meu compromisso aqui de ajudar vocês e que a conversa não se acabe aqui, nesse podcast. Que eu acho ótimo. que vai continuar. Perfeito, gente. Mais alguma colocação para finalizar? Gostaram da saia justa? Você vestiu cada um com uma saia, uma rosa, uma vermelha, uma amarela. Essa é a ideia. Eu sempre falo que eles estão, como é que vai ser? Não sei. Nós vamos sentar lá e vamos conversar. Isso aí mesmo, Exato. muito legal. Eu falei na hora, mas e números? Vamos falar de números. A venda é feita tete a tete ali. Vocês têm que convencer que vocês sabem do produto. Saibam do produto. O resto... É isso aí. E eu acho que o que é legal, a gente não falou de números tudo, mas, por exemplo, eu fiquei interessado em saber os números. Eu acho que isso que é legal. Entendeu? Eu fiquei interessado em saber os números pra gente conversar. Eu acho que é assim que constrói, né? Não é assim. Então, eu acho que o primeiro discurso foi muito bem feito. Eu acho que é importante vocês também saberem que um plano de negócio, o sucesso vem da base, né? Vem do plano de negócio muito bem feito. Eu acho que vocês realizaram muito bem hoje. Parabéns. Que bom. Obrigada, né? Vamos encerrar aqui nosso segundo encontro. Foi Foi um agradecimento geral por vocês estarem com a gente esse ano. Foi ótimo ter vocês como na troca de experiência, que eu falo a mesma coisa que você não fala, que é um ensinamento, não, porque tem coisas, Rafa, talvez você já não passe mais por isso, porque abaixo de você já tem pessoas mais velhas também. Mas aqui você fala uma coisa, você descobre que já tem um aplicativo que faz o que você achava que antes você precisava de um design gráfico para fazer, eles já fizeram em 5 minutos. Pois é. Então você aprende muito, eu aprendi muito nessa troca. Obrigado mais uma vez. Quem estava assistindo, muito obrigado. Todo mundo que participou, um abraço, grande abraço para o Heron, que é quem é um exímio professor de português que a gente tem aqui na escola e que cuida da parte de jornalismo. O podcast aqui faz parte disso, ele que está pilotando tudo aqui pra gente. A Mimi, nossa jovem aprendiz lá no marketing, que está fazendo a captação de vídeo. Edu, Anahi, Lívia, parabéns pelo trabalho. Eu sou suspeito porque eu falo disso desde o começo desse trabalho, mas vocês estão de parabéns. Espero que tenha ficado para vocês esse aprendizado de que se é um diretor, se é um
um gerente, se é o tio da cantina, quem quer que seja, a gente não tem que ter medo, a gente tem que apresentar. Sim. Eu falei no nosso último encontro, vocês falaram dos números, eu falei, o projeto tem que estar bom. Se o projeto estiver bom quando você apresenta, a pessoa vai querer saber. Parece até tudo combinado, porque tudo que eu falei que ia acontecer, que poderia acontecer, tirando a parte da saia justa, ele foi falando, mas é porque marketing é isso. Como eu sempre falei, se é tatuador, se é médico, não interessa, o jeito é o mesmo. Então é isso, obrigado para todo mundo. Legal. Obrigada, Bora. gente. Obrigado. Tchau.